Eu queria, antes de tudo, falar um pouco, muito brevemente, sobre a minha experiência com cultivo em ambiente controlado, em fazendas verticais. Nós começamos esse trabalho em 2020, uma empresa de São Paulo, uma empresa de marketing, nos procurou, e o presidente dessa empresa tinha um interesse em desenvolver uma fazenda vertical, mas ele não queria importar tecnologias, nem importar o sistema de produção. Ele queria algo que fosse desenvolvido aqui no Brasil. E ele nos procurou, nós começamos o projeto em março de 2020, montamos um laboratório em um container. Dentro desse laboratório, nós fizemos um número imenso. Isso aqui é um dos primeiros experimentos que nós fizemos com hidroponia. Desenvolvemos, inclusive, como nós vamos ver, as bandejas hidropônicas. E tivemos a satisfação de que, em 2021 já, a empresa começou a funcionar. É uma fazenda vertical chamada 100% Livre. Ela funciona ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Expandiu já em 2022, praticamente triplicou a produção. Hoje, além de folhosas, que foi a primeira parte do nosso projeto, eles também estão produzindo cogumelos e começando a produção de morango. A primeira fase do projeto era só folhosa, desenvolvemos em 2 anos o sistema completo de produção de hortaliças folhosas em ambiente controlado, sob iluminação artificial e em sistema hidropônico. O que vocês imaginarem que nós testamos, né? E está ali. Eu, até esse momento aqui, até a visita, eu era delgado, visitei lá e saí desse jeito. Alface, né? Engorda. Eu tenho uma atividade, a qual eu levo muito a sério, de divulgação científica. Eu acho que os pesquisadores, claro, eles têm que cumprir o seu papel como divulgadores de dados científicos para a própria comunidade, como prestação de contas, mas também para a sociedade. E eu tento transformar esses assuntos, esses resultados, em uma linguagem mais acessível para o público mais amplo, para os leigos, né? Leigos todos somos, em alguma área todos nós somos leigos, né? Então eu tenho esse canal no YouTube, né? É gratuito, tá? Tudo que tiver lá vocês podem assistir. Eu tento mostrar. Temos aqui entrevistas em fazendas verticais. Como eu falei, temos uma entrevista na fazenda de produção aquapônica do Juliano, lá no meio do Distrito Federal, e mais um monte de coisa. Eu acho que é importante, né, que nós, pesquisadores, nos comuniquemos com a sociedade, né, mais ampla, inclusive para mostrar a importância da ciência, como a ciência influencia no dia a dia, na vida de todo mundo. Não é mesmo? Deixar de fazer o marketing pessoal e partir para a palestra. O que é uma fazenda vertical? Aqui vocês quase todos já devem ter visto essa foto, é a Aerofarms, né? Já foi mais pujante, passou por dificuldades financeiras. Ali é uma seção da 100% Livre, essa fazenda com a qual trabalhamos. O livro pioneiro do professor Dixon Depomier, lançando ao mundo, divulgando ao mundo a ideia das fazendas verticais como um sistema de produção de hortaliças em grandes centros urbanos, pensando em resolver uma série de problemas. Ele conceitua, de uma forma interessante, as fazendas verticais dessa forma: empilhe estufas de alta tecnologia, umas sobre as outras, e as localize, essas superfazendas indoor, no meio da paisagem urbana, perto de onde a maioria de nós escolheu morar. Eu não sei se escolheu, né? Acho que muitos de nós hoje fomos forçados, muitas vezes, a morar, mas é onde moramos, e cada vez mais moraremos. As previsões são de que até 2030, mais de 80% da população mundial viverá nas cidades, e em boa parte grandes cidades, não é? E produzir alimentos. Não vou entrar em detalhes sobre as questões de mudanças climáticas. O Felipe,
professor Vitor, todos os dois já abordaram bastante, pelo menos eu sabia, já que o Felipe iria abordar, então não entrei em tantos detalhes, em grandes centros urbanos. E combater, eu gostaria de chamar a atenção para esse conceito, desertos alimentares. Desertos alimentares, a gente geralmente pensa em grandes centros urbanos. Que são desertos alimentares? São locais regiões onde há uma dificuldade muito grande e há preços geralmente inacessíveis ou pouco acessíveis de alimentos frescos. Quando a gente fala alimentos frescos, geralmente são hortaliças e frutas. É interessante, muito relevante, a realização desses 2 simpósios, de ontem e de hoje, aqui em Rio Verde. O Gerlos nos falou ontem sobre a necessidade que Rio Verde tem de importar mais de 70%, quase 80% de suas hortaliças de fora. É engraçado que a gente pensa muito, tem deserto verde em São Paulo, tem deserto verde em Nova York, tem deserto verde em Chicago, Santiago do Chile talvez tenha. Mas um estudo recente aqui no Brasil demonstrou que estados como Mato Grosso, por exemplo, boa parte das regiões agrícolas de Mato Grosso podem ser consideradas como deserto verde, porque soja e milho e algodão não são considerados alimentos frescos. E Mato Grosso, por exemplo, tem que importar de outros estados boa parte das suas hortaliças e das suas frutas. Então, esse é, sem dúvida, um assunto de extrema importância, e as fazendas verticais, por se localizarem nas cidades, conceitualmente, elas trazem à tona essa discussão e, ao mesmo tempo, são uma possível solução, né, para esse problema. A verticalização diz respeito ao aproveitamento do espaço vertical. Eu acho muito interessante que as gerações mais novas elas costumam dar uns nomes criativos para coisas, né, sobre as quais nós nunca pensamos. Então, recentemente, eu encontrei um termo chamado flat farming, que seria a agricultura, né, em uma só dimensão, horizontal. Flat, por isso, né, achatado. E o contrário de flat farming é exatamente a vertical farming. E ao dizer flat farming, é que a gente se dá conta que realmente, vejam só, no campo aberto, faz todo sentido ser flat farming, é o chão, é o solo, só tem uma camada. Mas o que é que nos obriga, mesmo dentro de uma estufa, fazer só a flat farming? E não aproveitar todo aquele espaço vertical disponível e otimizar, não é, o espaço, otimizar o espaço tridimensionalmente. Com as fazendas verticais, com a verticalização, de que modo é que seja, isso aqui é relativamente comum hoje, né, a tentativa de se verticalizar em colunas, sejam hidropônicas ou aeropônicas, a produção em estufas folhosas, mas também morango. Nós mesmos, lá na Embrapa Hortaliças, fizemos um trabalho desse. Se torna cada vez mais importante. Eu falo que uma coisa é importante quando eu perco o raciocínio e não sei o que é que eu ia dizer, que é o caso aqui. Mas a verticalização é muito importante, né? Aqui estão algumas das razões porque a agricultura em ambiente protegido, em ambiente controlado, se torna cada vez mais importante, inclusive em países como o Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre tinha que responder essa pergunta. Mas o Brasil tem tanto solo, tanta área e tanto sol, para que investir nisso, né? Primeiro que a agricultura vertical ela não vem substituir a agricultura. Isso é um equívoco, não é? Ela vem contribuir, assim como a agricultura orgânica não substitui a agricultura convencional, ela vem somar. O cultivo protegido não substitui o cultivo em campo aberto, vem somar. A agricultura urbana, moderna, não é, vem somar as outras agriculturas. Mas no Brasil, até me surpreende, né, a gente falar isso. O Brasil tem tanta terra, né? Porque
Cada vez mais a agricultura é criticada exatamente por tomar espaço, né, quase que por existir. Não é? Então, a gente cada vez tem menos terra. E não faz hoje realmente muito mais sentido pensar em aumentar a produção expandindo a área agrícola. Expandindo hoje a produtividade, a produção por área, aumentando a produção pela mesma área. E nós vamos ver um pouco mais à frente que a verticalização faz isso de uma forma muito eficiente. Em geral, a densidade média de plantas de alface em campo aberto e em solo gira aí em torno de 60 mil a 80 mil plantas por hectare. O pessoal pode achar estranho que é difícil ver um hectare todo tomado por alface, mas tem. Adensando um pouco mais, pode-se chegar até a 110, 111 mil plantas por hectare. Eu considerei aqui, para fazer uns cálculos, 100 mil plantas por hectare, com peso médio de 130 gramas por pé, de alface crespa. Podemos chegar a muito mais do que isso. Mas, para deixar num valor médio plausível, teríamos aí uma produtividade de 26 mil quilogramas por hectare. Isso aqui, inclusive, para os agrônomos, os estudantes de agronomia, porque é que, e às vezes vocês não se dão conta, a produção de hortaliças é tão rentável. 26 toneladas por hectare. Produtividade alta de soja, quanto? 5, 6 toneladas por hectare. Produtividade de feijão, menos do que isso, provavelmente. De milho, 10, um ótimo produtor, 12 toneladas por hectare. Produtividade de alface, razoável, considerando 130 gramas por pé, 26 toneladas. A bandeja hidropônica que nós desenvolvemos para 100% livre, ela tem 114 furos. Na 100% livre, cada torre de produção tem 20 andares, ou seja, 20 bandejas com 114 furos, que dá 2.280 furos por torre. Eles produzem hoje, num galpão de 230 metros quadrados, com 35 torres, ou seja, 79.800 furos. De novo, utilizando uma média de 130 gramas, peso fresco, né, claro, por pé, o total de uma safra seria 10.374 quilogramas de alface em uma colheita. Mas na fazenda vertical, tanto o professor Vitor como o Porquério falaram muito bem, é possível colher várias safras ao ano. Existe uma independência completa em relação ao clima externo, além de se criar condições climáticas internas ideais para o cultivo. Então, eu tenho, tranquilamente, condições de colher pelo menos 10 safras. É possível que haja como colher 11, 12, eu não sei, mas 10 safras tranquilamente. 10 safras vezes aqueles 10.374 quilos dá 103.740 quilos por ano em 230 metros quadrados. Em campo, uma safra, pode ser que dê mais, né? Mas uma safra, duas, aqui eu me engano, aqui eu considerei 2 safras por ano, tá? 26 mil quilogramas por hectare, 26 mil quilogramas em 10 mil metros quadrados. Nós estamos falando aqui de 103.740 quilogramas em 230 metros quadrados. Vamos transformar isso aqui em produtividade por hectare. 4.510.434 quilogramas por hectare de alface. É alface para eu ficar gordo. Mas vocês têm uma ideia. Imaginem o que seria isso. 1 hectare em fazendas verticais. O professor Bruce Bugbee, da Universidade de Utah, publicou há alguns anos um trabalho
tanto quanto teórico, sobre a possibilidade de produção de grãos em fazendas verticais, de trigo. E ele começa o trabalho dizendo, olha, é improvável que se venha a produzir trigo em fazendas verticais. Ao final do trabalho, né, ao ler o artigo, dá a impressão que ele mesmo se surpreende com os números finais. E aí, na conclusão, ele fala, frente a esses números, não é tão implausível a possibilidade de se produzir trigo em fazendas verticais, porque ele conseguiu produtividades 300 vezes maiores do que ele consegue em campo. Hidroponia, que é o assunto da nossa palestra, é a prática de cultivar plantas em uma solução nutritiva, com ou sem um substrato sem solo, para prover o suporte físico. Os sistemas hidropônicos, então, podem ser divididos em dois tipos abrangentes. O cultivo em solução, aqui é o cultivo em floating. A verdureira, lá em São Paulo, o Felipe nos levou durante o Congresso de Olericultura. Cultivo em substrato, fibra de coco. Morango em fibra de coco. Isso aqui é uma empresa na Costa do Marfim, nós damos o suporte, que está produzindo morango em contêineres. Uma ótima produção. Por que utilizar a hidroponia? Uma coisa que é importante, quem não seja aqui das ciências agrárias, o solo tem cargas. Por ter cargas, os solos eles reagem com os nutrientes, mais ou menos fortemente. O cultivo em solo, principalmente em solos tropicais, pode apresentar problemas em termos do manejo preciso da nutrição de plantas, principalmente no que diz respeito à nutrição de fósforo. Controlar a fertilidade, a nutrição de plantas, o fornecimento de nutrientes em solo é problemático quando pensamos em agricultura de alta precisão, de alta produtividade. A mesma coisa serve para a água. Solos, principalmente solos verticais, assim como todo o ambiente natural, solos verticais, solos tropicais, assim como todo o ambiente natural nos trópicos, é abundante em vida, inclusive vida de patógenos. Para evitar que isso ocorra, é necessário ter um bom manejo. E hoje o que falta, infelizmente, no cultivo em campo de hortaliças é bom manejo. Então a hidroponia tem crescido muito, entre outras coisas, em razão disso. Aqui eu faço um exercício, e eu não estou aqui criticando absolutamente nada. Eu como bastante carne. Mas só para a gente ter uma ideia de escala. O brasileiro ele consome, em média, 39 quilogramas de carne e 22 quilogramas de hortaliças por ano. Esse é o que come bem, né? Estima-se que sejam necessários 15.400 litros de água para produzir 1 quilograma de carne bovina. Em média, são necessários 322 litros de água para produzir 1 quilograma de hortaliças no solo em campo aberto. A produção média de carne bovina por hectare no Brasil, olha só, a média, e eu considerei, né, uma média boa, 50 quilogramas por hectare. Lembrem-se daqueles valores lá, né? Alface, 13 mil quilogramas por hectare. A pegada hídrica média para a produção de alface no campo aberto, em solo, entre 150 a 250 litros. Isso varia com variedade, estação do ano, tipo de solo e por aí vai. A pegada hídrica média, já falei, da produção de alface no campo, 150 a 250 litros de água por quilograma de alface. Para alface cultivada em hidroponia, pegada hídrica varia de 20 a 40 litros de água por quilograma. Em fazendas verticais com sistema recirculante, certamente esse número é menor. Então, vocês entendem aqui, começam a entender a importância da hidroponia em termos de economia de água. Quais são os desafios da hidroponia? O primeiro desafio que esse tipo de evento, assim como a disciplina aí da FAB, do professor Fabiano, existe no Brasil
uma assustadora escassez de mão de obra que saiba trabalhar com hidroponia, muito menos em fazenda vertical. Mas com hidroponia nós temos uma escassez de mão de obra assustadora no Brasil. Falta fitotecnia básica ainda. Isso aqui é uma tabela de uma publicação do professor Pedro Furlani, pioneiro da hidroponia no Brasil, mostrando, por exemplo, para cada fase, na hidroponia, de diversas espécies de folhosas, qual deve ser o espaçamento entre linhas, espaçamento entre plantas, número de plantas por 10 metros quadrados. Para cultivo indoor, em que as variáveis ambientais são otimizadas, a iluminação, a temperatura, a umidade, nós não temos isso ainda. Então, existe muito chute. Esse é um grande desafio, é uma das coisas. O produtor, que é produtor, quando vai nos procurar, é claro que ele quer saber qual é o tipo de lâmpada, a intensidade, o espectro, mas ele quer saber isso também. Qual a melhor variedade? Qual o espaçamento? Não é? Quantas mudas, quantas sementes eu jogo lá na Green Up, né? Na espuma fenólica? Faltam informações sobre nutrição. Isso já está sendo revertido. As nossas pesquisas, as pesquisas do Felipe Porquério, as pesquisas da FAB e do professor Fabiano, não é, têm, de certa forma, revertido um pouco essa lacuna. Mas ainda falta. E de que é que importa uma curva de absorção? A curva de absorção, ela, como ferramenta de auxílio ao manejo, ela é exatamente adequada à hidroponia e à fertirrigação. Na adubação convencional em solo, em campo, em que você faz 1, 2, 3 adubações, não existe importância, sinceramente, de se fazer a curva de absorção, embora muita gente venda, né? Curva de absorção para você fazer, aí eu vou lá e faço uma adubação de plantio, uma de cobertura. E a curva de absorção? Serviu para quê? Curva de absorção é para hidroponia, que eu posso modular, eu posso refinar o fornecimento de nutrientes ao longo de todo o ciclo da cultura. Doenças. Alguns trabalhos têm demonstrado que a incidência de doenças de plantas em ambiente controlado, o principal vetor são os trabalhadores, é o homem. Então, se torna de extrema importância controle de acesso, controle do que entra, do que pode vir de fora, mudas, pessoas, água e substrato. Então, isso deve ser levado em consideração ao se fazer o planejamento de uma fazenda vertical hidropônica. As mudas são um componente essencial e são uma porta de entrada, a gente sabe, principalmente para doenças, não é? Então, na parceria que nós fizemos com a 100% Livre, uma das primeiras atividades que realizamos foi o desenvolvimento de um protocolo de acesso visando minimizar a probabilidade de entrada de pragas e patógenos. E aí, isso aí era composto de várias coisas. Antecâmara, claro, né, é óbvio, o uso de telas antiafídeis, isso aqui já no nosso laboratório, mas também banhos, cortinas de água com sei lá o quê, hipoclorito, não é, roupas específicas, controle de acesso do ser humano, realmente. Sistema interno de bombeamento, filtragem, preparo e armazenamento de solução nutritiva. O meu laboratório não é exemplo para isso, né? Mas nós aprendemos bastante como o sistema de bombeamento e fornecimento de solução nutritiva externo pode servir para a entrada, principalmente, de patógenos de raiz, Pythium, não é? Principalmente. Algas é um problema recorrente. Existe uma clara interação entre a incidência de algas e a luz, e talvez oxigenação da solução nutritiva, mas o que é pior? Primeiro, nós observamos que há um aumento na incidência de fungos gnat
é um insetinho que se alimenta de matéria orgânica em decomposição, mas que pode trazer em seu corpo propágulos do próprio Pythium. E, segundo alguns, podem trazer, por exemplo, para morango, ácaro branco. Acho que é o pesadelo de todo produtor de morango. Aqui, a mesma planta, antes e depois, viu, Bento? Do tratamento com água oxigenada, com peróxido de hidrogênio. Um grande problema da alga, quando ela cobre realmente as raízes, não está apenas presente nas calhas ou na solução nutritiva, é a paralisação do crescimento das plantas e comprometimento da produção. Então, nós temos observado a interação com o tipo de luz e com a própria oxigenação da solução nutritiva e tentado reverter isso daí. Uma coisa que fica bacana, né, quando a gente vê as fotos das fazendas verticais, principalmente com iluminação vermelha e azul, fica meio rosada, mas numa fazenda vertical comercial, aquela luz é extremamente problemática, porque dificulta a observação de sintomas de doença e de deficiência mineral. Então, nós focamos as nossas pesquisas na utilização de luz branca fria, mesmo quando ela não era tão eficiente em termos de produtividade, nós tínhamos uma facilidade de trabalhabilidade. As fazendas verticais hoje existentes no Brasil, elas não usam automação completa. A colheita não é automatizada, o plantio não é automatizado, então há pessoas trabalhando ali. E o conforto para essas pessoas, além dessa possibilidade de ver cedo sintomas de deficiência mineral e de doenças de folha, aumenta muito quando se utiliza a iluminação branca fria. Monitoramento de pragas, né? O nome da fazenda com a qual nós trabalhamos, 100% livre, já diz muito qual é a expectativa que se tem do produto em uma fazenda vertical, livre principalmente de agroquímicos. Então, nós tivemos que trabalhamos muito com controle biológico, por exemplo. O principal problema que nós tivemos foi, em folhosas, fungos gnat, como praga, oídio, como doença. No morangueiro, ácaro branco e ácaro rajado, como praga, Pythium, né, como doença. Então, nós utilizamos muito armadilhas como forma de controle. Vejam só. Uma coisa que nos ajudou muito foi, primeiro, o fungos gnat ele é mais predominante quando se faz o cultivo em substrato, por exemplo, morangueiro, tomate, pimentão. Ao misturar a fibra de coco, que é o principal substrato que nós utilizamos, com casca de arroz carbonizada, por alguma razão nós conseguimos diminuir muito a incidência do fungos gnat, possivelmente pela presença do carvão, alguma substância no carvão, não sei. Não trabalhamos apenas nessa parceria com a fitotecnia da produção em ambiente controlado, mas mesmo com o hardware, por assim dizer. Nós desenvolvemos essa bandeja hidropônica tendo como foco não apenas a distribuição de solução nutritiva e o aproveitamento máximo do espaço horizontal, mas também a trabalhabilidade, trabalho em altura, pensando em colheita, não é? Então, nós fizemos essas bandejas modulares para facilitar a colheita de um número relativamente grande de plantas, mas que não se tornasse um risco, né, para quem estivesse trabalhando. Realmente, hoje, nós teríamos mais sugestões a fazer, mas tivemos muito sucesso com essas bandejas. Trabalhamos muito com testes de espécies e variedades. E uma coisa muito óbvia, não é, que a escolha das espécies
levaram em consideração alguns aspectos. Pequeno porte, pela possibilidade de verticalização, o trabalho com tomate que o professor Gabriel vai mostrar daqui a pouco vai deixar muito claro qual o potencial da compactação, vamos dizer assim, de tornar as variedades mais compactas para a verticalização, e é por isso, explica muito, porque que as folhosas, apesar de não serem tão rentáveis, elas continuam predominando, porque que o morango está crescendo, porque que se faz tanta pesquisa em morango em fazendas verticais. Ciclo curto, que permita várias safras ao ano, alto índice de colheita. Ontem aqui se falou muito, salvo engano, número de plantas por metro quadrado, ou por metro cúbico, número de frutos, alguma coisa desse tipo, importante. Mas o índice de colheita, o que é o índice de colheita? É a quantidade de biomassa colhível dividido pela biomassa total. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais daquela planta é colhível. O índice de colheita da alface é praticamente 1. A raiz ela tem uma biomassa negligenciável em relação à biomassa total, tem um alto índice de colheita. Isso, professor Gabriel, é extremamente importante, porque nós estamos utilizando luz, nós estamos utilizando energia elétrica. Não é? Ciclo curto é muito oneroso para o produtor, em ambiente fechado, ficar gastando energia elétrica, luz, para que a planta produza só folha, se a folha não for a parte colhível da planta. Então, o ciclo, principalmente de plantas de fruto, tem que ser curto. E o índice de colheita alto. De novo, se o meu objetivo é colher fruto, seja tomate, seja morango, eu quero gastar o mínimo que seja biologicamente possível, gastando luz com folha. Né? Então, o alto índice de colheita é interessante. E a própria adaptação ao cultivo hidropônico, ao cultivo vertical. Não é? Aqui, algumas adaptações que o produtor fez depois. Muita gente se engana ao achar que a adoção, né, o sucesso da adoção de uma tecnologia é aquela tecnologia ser adotada sem modificações, da forma que o pesquisador desenvolveu. Não. Eu acho que mais sucesso é quando o produtor utiliza aquela tecnologia, mas faz as próprias adaptações dele. Não é? Ele não muda de tecnologia, ele adapta. É o caso aqui, o produtor ele achou que para algumas espécies, algumas variedades, fazia muito mais sentido ele ter esse plantio contínuo do que em furos individuais. É uma adaptação. Né? Só folhosas é outro desafio. Não é? Hidroponia só com solução realmente é mais difícil produzir hortaliças com frutos. Né? O que nós testamos vários sistemas de produção. Testamos hidroponia NFT, floating, ebb and flow, substratos, vários substratos, morango. Os melhores resultados que nós obtivemos foi fibra de coco com casca de arroz. Muito melhor do que qualquer outro sistema. Então, não tem o que fazer. Não é? Sistema sem solo, naturalmente, alguns resultados visuais nossos na produção de morango. Apresentei ano passado os nossos resultados no workshop Urban Farming do Felipe Purquério, lá em Campinas. A produção em substratos, ela própria tem uma série de desafios. Então, aqui, dificuldades de manejo e logística, fungos gnat. Por outro lado, tem uma grande resiliência em caso de falhas, boa oxigenação de raiz e por aí vai. Esse é um desafio terrível na produção hidropônica no Brasil. Preço de fertilizante. Nós somos praticamente 100% dependentes da importação. E os preços são altos. Não é? Então, nós temos procurado aumentar a eficiência no uso de fertilizantes, a hidroponia serve muito para isso, mas também temos feito alguns testes. Né? Isso aqui é um número preocupante, publicado pela Absolo ano passado. Olha como de
2021, 22 para 2023, reduziram as vendas de fertilizantes, tanto para fertirrigação quanto para hidroponia. É interessante, um pouco contrassensual, porque nós temos observado uma expansão da hidroponia no Brasil. Então, isso aqui não era para acontecer. Infelizmente, há também, tão expandido quanto, um mau manejo, né, do fornecimento de nutrientes em hidroponia. É interessante como, às vezes, se promete alguma coisa e depois a prática vai adaptando. Isso aqui é um recorte, um print que eu fiz da página de uma fazenda vertical chinesa, chama Yes Health. Ela é pouco conhecida, mas, segundo alguns, é a maior fazenda vertical do mundo. 2021, mais ou menos, eu fui na mesma página, infelizmente eu não fiz o print, mas eles diziam que 100% do fornecimento de nutrientes deles era utilizando um biofertilizante oriundo da fermentação da soja, de um subproduto da soja, alguma coisa desse tipo. Eu achei realmente estranho, mas achei promissor. Preparando a palestra, eu fui de novo, né, pegar. E aí vi que eles já mudaram, não é mais 100%. Eles aqui falam que o biofertilizante é utilizado apenas para o fornecimento de micronutrientes. Aí já fez mais sentido para aquilo que nós observamos em campo. Realmente é muito difícil fornecer macronutrientes, não só em hidroponia, mas mesmo em solo, só com biofertilizantes, não é? Então, isso é bom, serve de alerta para a gente, que às vezes as promessas que são feitas no calor do investimento, de convencimento de investidores, nem sempre têm uma grande fatia de realidade. A automação permanece sendo um desafio e uma necessidade. Já existem alguns grupos, o grupo de pesquisa do professor Fabiano é um deles, que tem trabalhado no desenvolvimento de soluções de automação, de monitoramento remoto, né, não apenas da solução nutritiva, mas do ambiente controlado como um todo em si. A nutrição das plantas, ela oferece, inclusive com ferramentas de agricultura digital, uma série de possibilidades, não é? Inclusive a biofortificação, utilizando-se de hidroponia. Aqui eu mostro uma coisa mais teórica, mas aqui eu mostro, né, um exemplo real. Aqui é do livro do professor Kozai, alguém já falou, acho que o professor Vitor. Utilização de soluções nutritivas adaptadas, empobrecidas, por exemplo, em potássio, em fazendas verticais no Japão, para produzir alface para pessoas com problema de rim. É uma possibilidade. Felipe Burqueri está trabalhando com biofortificação em zinco. Eu estou trabalhando com biofortificação em selênio e vanádio. São elementos que não são essenciais para as plantas, mas são essenciais para a gente. Qualidade microbiológica de alface cultivada. Aqui eu queria, eu sei que meu tempo está acabando, mas isso aqui também está acabando. O nosso parceiro da 100% Livre nos procurou, porque ele estava vendendo as hortaliças deles com um rótulo pronto para o consumo. É só comprar a alface da fazenda vertical, né, como alguém mostrou, acho que foi a professora Cristina, Farm to Fork, From Farm to Fork, né, FFF. Só que existe uma resolução da Anvisa, Agência Nacional Brasileira de Vigilância Sanitária, que diz que uma hortaliça só pode ser considerada como pronta para o consumo se ela for lavada. E o produtor aqui, ele ficou preocupado, porque ele sabia que não precisava lavar. Então, ele nos pediu um estudo específico para que ele pudesse entrar com um processo junto à Anvisa, mostrando o quão seguras eram as hortaliças que ele produzia em termos de presença de parasitos, ovos de parasitos, coisas desse tipo. Nós fizemos esse trabalho
testamos tanto hortaliças colhidas na fazenda vertical, quanto no nosso laboratório. Os resultados foram extremamente parecidos, né? E demonstramos, inclusive, né, no trabalho completo, infelizmente não foi publicado por questões contratuais, mas nós fizemos um relatório técnico para ele, demonstrando que a alface que ele utilizava era mais limpa sem lavar do que lavando. E aí a gente compara com isso aqui. Isso aqui é uma propriedade lá no Distrito Federal, onde está a sede da Anvisa, né? Eu visitei essa propriedade e é isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas essa é a água onde o produtor lavava suas alfaces. Na verdade, ele só lavava a primeira, né? Todas as outras pegavam, olha aqui, ó. Essa água aqui está parecendo água de barreiro lá no sertão, né, que o sódio deixa a argila em suspensão. Então, a gente vê, né, como são as coisas. E um outro desafio são os novos sistemas. A aeroponia. Eu estou numa puxação de saco com o professor Fabiano, que o professor Fabiano também está aqui com o grupo dele, junto com a Fábia, avançando bastante, né? Que é a aeroponia, produção de batata. E o experimento nós fizemos com pimentão, também foi muito bem, a aeroponia, rúcula. Por coincidência, viu, Juliano? Aquaponia. Tem um grupo de pesquisa em São Paulo pesquisando aquaponia em ambiente controlado. Wagner Anunciato tem trabalhado bastante. Isso aqui é a propriedade lá do Juliano. Produção de microverdes. Nós já temos várias pequenas fazendas verticais de microverdes Brasil afora. Um potencial imenso, mas ainda existe muito pouca informação quanto ao uso de água, exatamente, e nutrientes pelos microverdes. Produção de forragem verde hidropônica, isso é uma empresa que nós acompanhamos lá em Brasília, a Biofeed, utilizando um sistema de verticalização desenvolvido por eles mesmos. Possibilidade de certificar e rastrear hortaliças hidropônicas. Inclusive, o Brasil ele é pioneiro, porque é um dos únicos países em que a norma técnica de produção integrada de hortaliças folhosas leva em consideração a possibilidade de se certificar a produção hidropônica como sendo produção integrada também. Não são todos os países em que isso é possível. E esse é o grande desafio, né? Tornar a hidroponia, seja em estufa, seja em fazenda vertical, uma marca forte, né? Confiável, como é em outros países, né? Não sei se a professora Abadia está aí, mas o Fabiano está bem aqui na frente. Essa é uma possibilidade, né, Fabiano? E é isso, pessoal. Muito obrigado.